Bom, pessoal, continuando aqui, né, o nosso evento, meu nome é Leandro Teixeira, hoje eu estou como Head de Inovação da Vale. É um prazer vê-los aqui esse ano de novo, e é bom ver essa casa cheia aqui, esse evento que já está virando uma tradição aqui, né, executada pelo Mining Hub, Leandro Rossi, né, meus parabéns e equipe, meus parabéns pelo evento. A gente vai fazer uma continuação, como o Bruno falou, do último tópico, né? A gente está falando da fronteira da ciência, e agora a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito que seja o objetivo principal de todo mundo aqui hoje. Como é que essa ciência, como é que essa invenção gera impacto de verdade? Como é que a gente leva isso para uma escala, e essa escala, sim, gera os resultados que a gente almeja com tecnologia, porque a inovação, né, todo mundo que trabalha com inovação já passou por isso, não é um PPT bonito, né? Não é só uma POC que a gente faz e esquece e guarda aquilo na gaveta. A gente faz isso com um objetivo de transformar o negócio, seja em indicadores econômicos, seja em indicadores de segurança, seja indicadores de sustentabilidade ou social. Mas é esse impacto final que a gente almeja. E para que isso aconteça, a gente precisa de escala. Né? E se a gente viu no último painel aqui tanta coisa legal, né? A gente viu a Elsa falando, o Darwin falando de tanta inovação no sentido, né, de ciência, de startups, por que muitas vezes a gente não vê isso acontecendo no site de mineração? Qual que é o problema? Ou a gente não vê, ou a gente não percebe que isso está acontecendo no site de mineração. Onde que está o problema? Né? Onde que essa quebra está ocorrendo? E hoje, aqui mais cedo, a gente falou de uma coisa também bem interessante, eu acho que foi... quem que falou? Mais cedo, o pessoal falou um pouquinho sobre inovação para negócios. Acho que foi o Ruben que falou um pouquinho sobre isso. Né? Que a gente precisa de inovação para negócio. Também a gente tem que entender que isso é parte de inovação, estúdios de inovação. Então, como é que a gente transforma também a forma como a gente faz negócio? E eu queria começar com esse painel, né, com um convidado aqui bem especial, que vem de uma empresa que está bem acostumada a fazer o desenvolvimento tecnológico, levar esse desenvolvimento tecnológico até novos produtos, e com esses novos produtos a gente abre novos mercados, né, e isso vem novas formas da gente inovar. Tá? Então, eu queria chamar aqui no palco Ricardo Lima, CEO da CBMM, por favor. Boa tarde. Quero agradecer o convite de poder participar, espero poder contribuir. Gentil convite do Leandro, dos amigos aí do Mining Hub. A ideia hoje aqui não é trazer conceitos novos. Eu acho que o que eu vou falar aqui da parte conceitual, com certeza todos vocês já conhecem bem. O que a gente pretende explorar é um pouquinho mais como que nós conseguimos pegar os conceitos, pegar a metodologia e, de fato, implementar para que a gente possa executar a nossa estratégia. Quando olhamos o mapa estratégico da CBMM, a CBMM ela tem, desde a sua origem, há 70 anos atrás, o grande desafio de criar mercado. Vocês imaginam que há 70 anos atrás ninguém sabia para que servia o nióbio. O nióbio ele foi descoberto por um inglês chamado Charles Hatchett no ano de 1801, então ele estava lá na tabela periódica, mas durante muitos anos ele não foi pesquisado, não haviam aplicações para isso. Um brasileiro chamado Djalma Guimarães, no ano de 1953, ele encontrou em Araxá um depósito que continha nióbio, um depósito de boa qualidade, teor médio de nióbio na casa de 2,5%, e a partir daí, né, começou a ter começar a fomentar uma curiosidade a respeito do nióbio. 2 anos depois, a CBMM foi fundada. Nós comemoramos no ano passado 70 anos de existência. E desde o primeiro dia que a companhia foi fundada, nós tínhamos 2 desafios. Um, como extrair o minério e chegar a produtos acabados, sendo uma empresa que pudesse ter, né, sempre um grande respeito ao meio ambiente, um crescimento junto com a comunidade, todas as preocupações com o ESG desde o primeiro dia, e um desenvolvimento de mercado. Né? Então, todo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento, desde o primeiro dia, estavam na estratégia. Nós temos mineração no nosso nome, somos uma empresa com orgulho de ser uma mineração, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, esse é o significado da CBMM,
Mas nós não vendemos minério, nós não vendemos concentrado. A gente procura ir até o máximo ponto na cadeia de fornecimento, onde nós podemos agregar valor. Nosso principal produto é uma liga ferro-nióbio, temos 65% de nióbio, 35% de ferro, em grandes números, né? São várias especificações, mas essa é a principal. E o principal mercado é o mercado da indústria siderúrgica. Algumas gramas de nióbio em toneladas de aço conseguem trazer propriedades mecânicas diferenciadas. Você consegue ganhar resistência, ganhar simultaneamente tenacidade, normalmente uma coisa anda em sentido oposto ao da outra. Isso tudo foi sendo pesquisado e descoberto e fomos criando o mercado. Então, hoje, quando nós olhamos, né, nós temos um mercado principal, que é o mercado já bastante consolidado, que é o mercado da indústria siderúrgica. E aqui essa figurinha, tenho certeza que muitos conhecem, né? Nós temos na nossa estratégia, então, desenvolver mercado. Essa era a estratégia há 70 anos atrás, essa é a nossa estratégia hoje. Ela se mantém atualizada. Hoje nós temos mais capacidade do que a demanda global por produtos de nióbio. Nossa capacidade hoje é de 150 mil toneladas ano, e o ano passado o consumo total do mundo foi de 133 mil toneladas. Nós já temos aqui uma estratégia que tem mais capacidade do que a demanda global, porque como somos os líderes globais, nós temos a responsabilidade de não deixar nenhum cliente desabastecido. Nós temos um compromisso de, em até 72 horas, entregar qualquer produto do nosso portfólio em qualquer cliente do mundo. São mais de 50 países para os quais exportamos, mais de 500 clientes. O Brasil representa 5% do nosso volume de vendas, 95% vai para fora. Então, quando a gente olha para a nossa estratégia, nós sempre temos que ter novidades para o cliente. Eu vi que nós tínhamos aqui uma colega da ArcelorMittal. A ArcelorMittal é um dos nossos principais clientes. Quando nós vamos discutir com o time técnico da ArcelorMittal, certamente eles conhecem já todas essas vantagens que foram estudadas e descobertas ao longo dos 70 anos para o nióbio. Mais recentemente, nós começamos a pensar, puxa, como é que nós podemos crescer na indústria siderúrgica, que é uma indústria que há alguns anos não tem um crescimento orgânico. O mundo está navegando com cerca aí de 2 bilhões de toneladas ano de produção de aço. A gente muda de uma geografia para outra, mas a produção global de aço bruto está se mantendo na ordem de 2 bilhões de toneladas ano. Não há crescimento orgânico. Então, como é que a CBMM pode crescer nisso? Nós temos aqui, dentro desse mapa, o que chamamos de Horizonte 1, que é o nosso negócio atual. Um negócio onde nós temos vendas recorrentes, que hoje é responsável por cerca de 75% da nossa receita, que é o mercado siderúrgico. Apesar de ser um negócio atual, nós não podemos pensar apenas em manutenção das vendas. Nós temos que chegar para o cliente com alguma coisa nova. Nessa situação da indústria siderúrgica global, em que não há um crescimento orgânico e há um excesso de capacidade, há uma concorrência muito grande, as margens são mais apertadas. Então, o que nós temos feito nos últimos anos? Além daquelas vantagens de qualidade do aço, de performance, nós começamos a mostrar como que o uso da tecnologia desenvolvida pela CBMM poderia ajudar na redução de custos. E aí você fala, puxa, mas como que o nióbio pode ajudar na redução de custos? Nós começamos a ver isso em parceria com universidades, centros de pesquisa, tudo mais, que a gente poderia fazer uma otimização do desenho de liga dentro das especificações de norma, em que o nióbio poderia substituir outros elementos. E mesmo que o nióbio seja mais caro, muitas vezes a taxa de substituição se torna interessante. Um átomo de nióbio pode substituir, muitas vezes, 30 de um outro elemento. Aí você imagina assim, puxa, se eu estou colocando tão menos material, e isso está dando uma equação interessante já no desenho de liga, isso te traz outras vantagens também. Eu ponho muito menos carga fria no forno. Se eu coloco menos carga no forno, eu preciso de menos energia. Se eu preciso de menos energia, eu estou ganhando em custo, estou reduzindo o consumo de refratário, estou reduzindo a emissão de CO2, que para essa indústria é uma grande tarefa. Então, é isso que a gente procura trazer aqui na nossa estratégia. Não adianta olhar para a indústria e simplesmente justificar que nós não vamos ter crescimento, porque a indústria não está tendo um crescimento orgânico, que vive
um excesso de capacidade, né? Nós temos que buscar onde que nós podemos aportar conhecimento ao cliente para sempre sermos reconhecidos como uma empresa que tem alguma coisa nova para contar. Eu não quero chegar num cliente meu e estar empatado com ele no nível de conhecimento sobre a tecnologia dos nossos produtos. Quero sempre ter alguma coisa nova para contar. Então, isso tem permitido nós retornarmos a um crescimento numa indústria tradicional através de novas vantagens, além daquelas que já são conhecidas. Então, a nossa preocupação é como eu sempre me mantenho na vanguarda de chegar para um cliente, para a equipe técnica altamente qualificada que esses clientes têm, e ter alguma novidade para contar que possa ajudá-los no momento que eles estejam vivendo. Então, isso está ali no nosso horizonte 1, a gente chama de melhorias incrementais, né? Depois vem um programa que nós começamos a colocar muita energia, principalmente a partir de 2018, quando fizemos aí um planejamento estratégico que vai até 2030, que nós falamos, puxa, tivemos sucesso então no uso da liga ferro-nióbio na indústria siderúrgica. Como é que a gente pode repetir esse sucesso em outras indústrias? Aí tudo dentro ainda de um processo tradicional de pesquisa e desenvolvimento. Nós tínhamos lá, desde 2012, um grupo nosso pequeno de engenheiros químicos. Nós somos uma empresa com muito mais conhecimento em metalurgia, menos em química, né? Mas nós tínhamos alguns engenheiros químicos que já tinham, a partir da literatura, visto que o óxido de nióbio, não mais o ferro-nióbio, mas um óxido de nióbio, Nb2A5, se utilizado em baterias de lítio, poderia trazer também uma performance interessante. Então, estudos de literatura. Assim as coisas começam, né, sempre que a gente quer desenvolver uma nova tecnologia. De 2012 a 2018, fizemos algum trabalho de laboratório, né, alguma coisa assim ainda mais tímida, com pouca gente dedicada a isso. Em 2018, quando lançamos esse desafio, né, de crescer a companhia, né, com um desafio bastante ousado, que era praticamente dobrar o volume de vendas da companhia, nós vimos, puxa, vamos apostar nesse programa de baterias. Agora, nosso conhecimento é limitado. Nós tínhamos um conhecimento que ia até a parte de produção do material, mas nenhum conhecimento de como faz uma bateria, o que precisa, quais são as características do material que vai atender a bateria. Estava claro para nós que eletrificação era uma grande tendência global, o que ia acontecer. A gente pode discutir se vai mais rápido, mais devagar, mas que vai acontecer, não tínhamos nenhuma dúvida. Saímos procurando parceiros, então, que também é nosso jeito de fazer as coisas, né? Buscar o conhecimento onde ele existe. Aí encontramos no Japão uma empresa líder, né? Uma empresa importante no desenvolvimento de baterias. Em julho de 2018, assinamos um acordo com eles, e aí nossa equipe técnica, com a equipe técnica deles e mais universidades do Japão, passamos a sentar juntos, a desenvolver, e hoje em dia essa tecnologia já está desenvolvida. Então, de novo, a gente está mostrando aqui que o nióbio, utilizado em baterias, tanto no polo positivo quanto no polo negativo, traz uma série de vantagens. A principal, que eu acho que é muito simples de citar aqui, que é possível fazer um carregamento rápido de uma bateria, quando eu falo rápido, é menos de 10 minutos, sem risco de superaquecimento ou de explosões. E nós fizemos aqui no Brasil um primeiro protótipo, um ônibus, que foi mostrado, já tem uma demonstração lá em Araxá, em parceria com a Toshiba, essa empresa no Japão, e a Volkswagen Caminhões e Ônibus aqui no Brasil, na fábrica que nós temos em Penedo. E esse ônibus, nós mostramos ali que de 0 a 100%, a bateria é carregada em menos de 10 minutos em condições totais de segurança. Isso agora está em processo de homologação, tudo que envolve indústria automotiva tem seus tempos, né? E nós estamos apostando no crescimento desse mercado. Depois vimos que outras aplicações, como, por exemplo, baterias para data center, em que você precisa também, né, de uma liberação de energia muito rápida, uma recarga muito rápida, essas baterias também são adequadas. Estamos agora participando dos primeiros bids para lançar essa tecnologia. Então, nós percorremos todo o caminho de desenvolvimento de tecnologia, achamos que ela agora está matura, e estamos nas nossas operações de go-to-market para lançar isso ao mercado com uma aposta de que vai dar certo. Isso aqui, então, é o horizonte 2, o que a gente chama de um crescimento acelerado. Dando certo essas tecnologias, a gente nunca vai estar superando o mercado siderúrgico, sempre vai ser o principal, mas a curva de crescimento ela vai ser mais acentuada.
E no nosso plano até 2030, a contribuição dessas novas tecnologias vai ser importante. Já temos ali também materiais magnéticos, são materiais nanocristalinos que permitem reduzir ruídos eletromagnéticos. Também tem uma série de aplicações, o exemplo são motores elétricos, ajuda na miniaturização também de motores. Essa é uma indústria que a gente já tem conseguido atender, já tem uma escala comercial, tem crescido 17% ao ano nos últimos anos. Então, uma nova aplicação também que foi desenvolvida, que já se tornou realidade. Toda a indústria de ópticos, químicos, eletrônicos, a indústria ótica tem crescido muito. Todos os novos veículos têm câmera de ré, tem câmera ao redor, tá certo? As cidades todas têm câmeras espalhadas pelo fator de segurança. E nós vimos que o óxido de nióbio utilizado nas lentes trazem um índice de refração que melhora muito a qualidade da imagem. Então, esse é um novo mercado que também tem crescido bastante. E, para isso, tivemos que investir em capacidade para todos esses outros materiais. E a gente segue a mesma política do ferro-nióbio, ter mais capacidade do que a demanda, ter capacidade à frente da demanda. É uma aposta, né? Nós temos aqui baterias, já uma planta pronta, produzindo ainda, né, numa fase de ramp-up, apostando que eu vou ter uma capacidade para os primeiros 3 anos de desenvolvimento desse mercado. Dando certo, a gente testa essa demanda, já partimos por um investimento numa escala maior. E, por fim, o Horizonte 3, que aí sim são as inovações disruptivas. Nós até criamos uma área de inovação dentro da CBMM. E muitas vezes as pessoas perguntam, puxa, mas vocês não fazem inovação há 70 anos, da mesma forma? O que a gente quer fazer aqui? O desafio é tentar fazer mais rápido. Contei para vocês que a primeira vez que nós lemos um artigo sobre nióbio em baterias foi em 2012. Nós estamos agora, em 2026, 14 anos depois, indo para o mercado. Como é que eu faço isso mais rápido? Como é que eu faço isso em aplicações que nós não temos o conhecimento? A indústria siderúrgica, hoje a gente chega lá, a gente conhece todos os processos, a gente consegue ajudar os clientes. Somos uma empresa que tem essa expertise, né? Mas nós estamos falando aqui de desenvolvimento de aplicações no agronegócio, fertilizantes, compósitos cerâmicos, recobrimentos. Nós temos uma série de novas aplicações que reúnem conhecimentos que nós não temos. Então, essa área de inovação, ela vai fazendo essa gestão do conhecimento, vai buscando onde nós temos no mundo gente que já esteja pesquisando isso. Investimos em empresas e startups que já estejam no nível avançado de tecnologia. E aí é muito interessante, porque essas empresas, obviamente que elas querem também um aporte financeiro, que a CBMM é capaz de fazer, mas eles veem como grande vantagem ter a CBMM como um shareholder, porque nós temos um conhecimento técnico que complementa o deles. Então, existe uma sinergia de conhecimento para transformar alguma ciência em aplicação direta ao mercado. Normalmente, essas startups são spin-offs de grandes universidades, como a Universidade de Cambridge, a Universidade de Oxford, com professores e alunos de doutorado, que têm uma expertise técnica, então o nível de maturidade já está lá na frente, mas a gente consegue aportar o nosso conhecimento e também as nossas portas que se abrem, né, no mercado internacional onde nós atuamos. Então, a convivência desses 3 horizontes é importante para que a gente possa seguir crescendo, né? Para que a gente não acredite que os resultados de hoje vão nos garantir o resultado do futuro. Essa curva aqui, essa curva mostra que nós temos uma preocupação em ter desenvolvimento nos diferentes estágios. Pega lá a indústria de aço que eu comentei, chamamos de manutenção, onde a gente quer buscar um crescimento superior ao orgânico, também trazendo novidades lá, mesmo que seja algo já bem conhecido. Depois nós temos aquilo que está numa fase de adoção em massa. Já temos a tecnologia, estamos indo ao mercado, estamos fazendo testes que agora já saem, né, de uma escala de laboratório para uma escala de piloto, para que a gente possa crescer e testar e ver se realmente serão de sucesso. Então, aqui nós temos, né, alguns que eu comentei já no slide anterior. E numa fase ainda inicial de pesquisa ou de ideias, nós temos outras novas aplicações. O importante é ter esse pipe sempre preenchido para que você possa garantir um resultado bom no curto, no médio e no longo prazo. Então, manter, né, esse fluxo de projetos constantes nas diferentes fases é o que faz nos acreditar que a gente vai ter a companhia ainda numa posição de liderança em
curto e médio prazo, né? Se a gente foca só ali no que é manutenção, existe um risco de não crescimento. Então, para que a gente realmente siga o nosso desafio, a nossa vocação de crescimento, não podemos nos contentar só com aquilo. Agora, é importante o foco também. Em 2018, quando nós fizemos esse grande planejamento estratégico, nós acabamos enxugando essa curva. Nós tínhamos 32 programas e hoje temos 16. Aqui estão só alguns exemplos. Mas hoje nós temos 16 programas. Então, são aqueles programas que você tem uma certa indústria-alvo e um conhecimento interno que nos leva a acreditar que vale a pena investir projetos com universidades, centros de pesquisa e com os clientes para que a gente possa acelerar alguma nova aplicação. Nós temos hoje cerca de 250 projetos avançando nessa linha e o investimento que fazemos em pesquisa e desenvolvimento por ano é da ordem de 300 milhões de reais, é recorrente. Por que 300? Por que não é mais? Não temos uma limitação a ser 300. Nós temos uma busca por bons projetos. Não adianta fazer projetos também que a gente não acredite que vai virar uma aplicação comercial. Então, nós não temos aí o propósito de desenvolver a ciência pura. Nós queremos desenvolver uma ciência aplicada, que vire uma tecnologia e que isso vá ao mercado, que no final do dia represente um crescimento do mercado global de nióbio, né? Essa é a ideia. Aqui a gente vê que muitas vezes, né, ali no meio do desenvolvimento de uma tecnologia, você corre o risco do tal vale da morte da tecnologia, né? Como é que nós sempre fizemos ao longo de 70 anos? Temos lá os conhecimentos básicos, temos um primeiro conceito tecnológico, que vem a partir de estudos de literatura, fazemos essas provas de conceito, vamos para uma escala de laboratório, vamos para uma escala piloto, depois tentamos desenvolver, já em parceria com o cliente, alguma coisa no ambiente real, vira um protótipo, para depois virar uma realidade. Como é que a gente faz para não morrer naquele meio do caminho? Eu acho que no mundo de hoje a primeira coisa é essa agilidade. Esse período tem que ser mais curto. Por isso, essa criação de uma área de inovação que vai ser uma gestora de conhecimento, que vai buscar o conhecimento onde ele está e tentar, através de ferramentas atuais, como de inteligência artificial, digitalização, acelerar isso tudo. Voltando ao exemplo que eu dei de aço, né, em que a gente chega na casa do cliente e mostra para ele, olha, você pode otimizar sua liga, você pode otimizar sua carga fria, pode reduzir CO2. Como é que a gente faz hoje? Nós desenvolvemos, em parceria com uma universidade na Espanha, algoritmos, e com o nosso conhecimento de siderurgia, que permitem chegar num cliente e mostrar no computador dele uma simulação. Ele me passa os principais fatores de processo, as características do processo dele. Nós simulamos, aí você pega o preço de vários elementos que podem ser alternados ou substituídos. Muitos são commodities com preços voláteis. Então, qual é o preço hoje que está tal elemento? Compara com o preço do nióbio, vê a taxa de substituição que pode ser feita. Puxa, a gente chega numa receita aqui que já é interessante. Depois, o que isso aqui causa no seu processo? Você tem aqui metas de redução de CO2? Eu estou te mostrando quanto que no seu escopo 1, o uso de nióbio em substituição a algum outro pode te trazer de benefício. Além disso, tem um benefício que traz, né, do escopo 3, que é aquilo que nós fazemos na nossa planta em Araxá para reduzir as nossas emissões. Nos últimos 4 anos, nós reduzimos de 5,1 toneladas de CO2 por tonelada de ferro nióbio para 1,66. Então, tem um trabalho muito forte também sendo feito dentro de casa para nossa redução de emissões de CO2. Temos o compromisso de ser zero em escopo 1 e escopo 2 até o ano de 2040. Escopo 2 já somos, porque temos um contrato com a CEMIG que garante que 100% da energia vem de fonte renovável, no nosso caso vem de hidrelétricas, isso é certificado. Então isso aqui gera um interesse dos clientes que têm suas metas, que têm margens apertadas para testar a tecnologia. Depois que você senta e mostra isso tudo, aí sim parte para fazer uma primeira corrida de aço com as sugestões que são colocadas. Mas tem um nível de assertividade muito maior. E hoje, através de sensores, né, e através da conversa que a gente pode fazer com esses sensores, medidores colocados em campo, nas plantas dos clientes, esses algoritmos vão sendo aperfeiçoados e vão sendo ajustados às condições de cada um dos clientes.
Isso fez com que, nos últimos anos, a gente voltasse a crescer o uso de nióbio nessa indústria, né, a chamada inserção. Está sendo bom para nós, está sendo bom para os clientes. E o fato de ser mais rápido, ser de fácil demonstração, faz com que a gente reduza realmente o risco de morrer no meio do caminho ali. Aqui é só uma foto da nossa planta lá em Araxá, como eu falei para vocês, são 70 anos, com o objetivo de crescer o mercado e acreditando muito em parceria. Nós não temos aqui a pretensão de ter todo o conhecimento, né? Nós temos que buscar um conhecimento onde existe e fazer parcerias e discutir. O quanto mais envolver os clientes, hoje em dia os nossos clientes têm um nível de conhecimento extremamente elevado, disso tem nascido aí um programa que tem sido realmente benéfico para todos. Essa curva mostra um exemplo, então, dessa trajetória. Aqui trouxemos de 98 até 2025. O que vocês estão vendo embaixo, né, na cor mais escura, é o crescimento do mercado de nióbio no mundo. Então, nós tínhamos lá, no ano de 98, 33 mil toneladas ano. Fechamos 2025 com 133 mil toneladas. E em cima, tem a curva da produção global de aço bruto. Então, a associação aqui ela existe diretamente, porque ainda é o nosso principal mercado, né? Vejam que teve um boom aqui entre os anos de 2004 e 2008, que acompanhou muito o crescimento da produção de aço na China. A China tem uma capacidade instalada muito grande, tinha muito pouca inserção de nióbio. À medida que eles estão progredindo em qualidade, obviamente a inserção, gramas por tonelada na China, tem aumentado. Ainda é muito inferior ao que é na Europa, Estados Unidos ou mesmo no Brasil. O Brasil tem uma indústria siderúrgica de referência. A qualidade do aço no Brasil não deixa a desejar nenhum grande fabricante fora do Brasil. Por que o mercado é pequeno para nós aqui? Porque a produção de aço no Brasil é pequena e ela não cresce há algumas décadas. O Brasil está ali entre 30 a 35 milhões de toneladas ano de produção. Para vocês terem uma ideia, a China, 1 bilhão. O segundo país é a Índia, que já está passando dos 150 milhões de toneladas ano e tem anúncios para chegar a 300, né? Então, o mercado no Brasil ainda é pequeno, porque a produção de aço é pequena, apesar da utilização aqui ser uma das melhores, tá? Uma das mais altas. 2008, ali, a crise internacional, caímos, né? E aí veio o sinal amarelo para nós. Ficamos aí durante praticamente 10 anos, 2007, tira o efeito da crise ali, mas estávamos na casa de 80 mil toneladas ano de mercado. Aqui não é só a CBMM tem cerca de 75% do mercado. Isso aqui é o mercado total, considerando todos os players. Mas vínhamos ali na casa de 80, 82, e no ano de 2016 estava ali os mesmos 85, pela dependência da indústria siderúrgica, que nesse momento, né, passou também por alguns momentos mais difíceis, não só de não crescimento, mas de margens mais apertadas. Quando chegou no ano de 2017, 2018, nós falamos, puxa, precisamos fazer alguma coisa, não podemos ficar simplesmente explicando o não crescimento. A companhia era uma companhia rentável, com boas margens, tudo certo, mas não crescia. Isso gerava realmente um incômodo na gestão, no conselho, nos acionistas, que queriam provocar esse crescimento. Aí nós resolvemos ser um pouquinho mais arrojados ali, e começamos a explorar a possibilidade de usar nióbio em aços que não eram usados. Aqui eu estou falando de aços estruturais para construção civil, aços para vergalhão. Nós vimos que em países que temos terremotos, né, temos abalos sísmicos, o uso do nióbio, o uso de microadições, faz com que você tenha uma resistência muito maior e permite evitar grandes desastres, como desabamento de edifícios e tal. Então, essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem é o seguinte, como você consegue ter uma resistência muito maior, pelo mesmo volume de aço empregado, nós desenvolvemos o conceito da desmaterialização. O que é isso? Você cumpre as mesmas funções estruturais com muito menos aço. Menos aço, aí veio menos concreto, nós tínhamos que passar a entender também de concreto, porque o concreto de alto desempenho tem que ser usado junto com aço de alto desempenho. E nós começamos a mostrar que grandes edifícios arranha-céus de 80 andares, podiam ter de 12% a 15% menos de aço contido. Aí as siderúrgicas ficaram contentes com isso? Ficaram, porque
apesar de estar vendendo menos aço, está vendendo um aço de maior valor agregado. São aços de melhor qualidade, estão emitindo menos CO2, então está bem em linha com toda a tendência global. Isso causou aquele primeiro crescimento ali que a gente teve até o ano de 2018, 2019. A China, em particular, nessa época, lançou uma nova norma em que ela exigia características do aço que só são atingidas se tivesse microadição aqui de elementos. Não é só o nióbio, não, o vanádio também pode atender. Então, essa aqui é uma outra coisa importante. A gente concorre não só com os outros produtores de nióbio, a gente concorre com os outros elementos que estão ao redor ali na tabela periódica, a gente concorre com outras tecnologias. Então, o preço do nióbio ele tem que ser dado para que a gente tenha realmente a melhor solução para o cliente, em função desse contexto global. Não é simplesmente olhar quanto que o concorrente está fazendo, quanto que as outras tecnologias concorrentes estão cobrando e o que isso fecha de equação para o cliente final. É assim que a gente define precificação. E como nós não somos uma commodity, nós temos uma política de uma estabilidade que traz uma segurança também muito maior para o cliente. Depois veio a pandemia, todo mundo caiu, nós caímos juntos, sem dúvida. E daí para frente eu diria que nós temos realmente tido sucesso de um crescimento sustentável. Ele está com uma taxa de crescimento anual de 4,1%. Esse ano, em particular, a gente já está conseguindo crescer 10%, porque aquelas novas aplicações estão chegando num nível de maturidade, que já estão desenvolvendo os seus mercados, como eu falei, o nano com 17% ao ano, baterias numa fase inicial, mas tem crescido 30%, 35%, ainda não mexe o ponteiro da CBMM, que os volumes ainda são baixos, mas num crescente. Então, o que a gente acredita é que realmente esse mercado vai crescer. No ano de 2030, nós projetamos um mercado da casa ali de 175, 180 mil toneladas. E a CBMM, pouco antes da execução desse plano estratégico, ali no ano de 2016, 2017, vendia 70 mil toneladas ano. Esse ano vamos vender 110. Esperamos chegar a 140, 150 mil no ano de 2030, que é a capacidade atual. Como a gente tem a estratégia de sempre seguir sendo líder e seguir crescendo, já temos um plano de investimento bastante elevado, são 11 bilhões de reais que estamos investindo até o ano de 2030 para seguir com essa nossa estratégia de ter capacidade acima da demanda do mercado. Meu tempo esgotou aqui, acho que era esse o recado que a gente queria dar. Como eu disse no início, acho que não tem nada de novo aqui em metodologia, mas tem uma disciplina de seguir e tem realmente um inconformismo de não justificar, né, não buscar no cenário global, no cenário geopolítico, explicações para o não crescimento. A nossa pergunta é sempre, como que eu faço para, nesse cenário, continuar crescendo? Muito obrigado a todos.